Quando ele falava, eu lembrava do versículo. Quero trazer a memória, todo mundo dá esperança. Isso é maravilhoso. Querido, fique de pé. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo 8 de João. Capítulo 8 de João, versículo 16. A palavra do Senhor diz o seguinte: por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer também sinais? E houve dissensões entre eles. Versículo 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosse cego não tereis pecado. Perdão. Se fosse cego não tereis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Podeis sentar. Feche os olhos. Eu gostaria de fazer essa oração em forma de um cântico. Juro para vocês que não vou demorar. Serei breve. Não serei falando. E é um louvor muito conhecido do Fernandinho. Ele diz o seguinte: és meu Senhor, és meu amigo, meu defensor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, toda a cura que Jesus fez era um seu ensinamento. Existiam muitos doentes na época em que Jesus passou pela terra, mas nem todos foram curados. E os que ele curou, ele nos ensinou alguma coisa. E isso é que precisamos nos atentar. Não somente uma cura, não só apenas um milagre, não só apenas um fluxo de sangue estancado, não só apenas um cego que
não foi só isso. Teve um ensinamento. E aqui, eu gostaria de dizer uma coisa. Foi mais um ensinamento de Cristo, para mim e para a sua. Com esse servo de nascença, Jesus nos ensina uma coisa. Ele curou vários servos, mas ele curou também esse servo de nascença. E esse servo de nascença, eu afirmo, éramos eu e éramos você. Jesus nos ensina que nós éramos servos de nascença. E você vai saber. Versículo de número 16 fala o seguinte: por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é Deus, porque não há no sábado. Diziam outros fariseus diziam: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensões entre eles. Aqui existem dois grupos. Um grupo de fariseu que dizia: este homem não pode ter reino de Deus, porque eles não respeitam o sábado. Isso é um tipo de servo. Esse tipo de servo, eu vou lhe dizer que é um servo convicto. É aquele servo que é cego e não quebra os olhos. Ele é convicto do que ele é. E ele não quebra os olhos. Ele entende por lei, o raciocínio dele, de que ele sabe tudo e sabe de todos. Eles sabiam muito sobre Moisés, os senhores sabiam. Respeitavam muito Moisés, mas não respeitavam o Deus de Moisés. Porque se ele tivesse intimidade com o Deus de Moisés, ele sabia quem era que estava orando. Então eles não tinham intimidade. Andavam, sabiam leis, andavam com as leis debaixo do braço, sabiam, mas não atentavam para a promessa. Eram servos. Servos convictos. Mas existia um outro grupo, que a Bíblia não trata de dizer o nome, mas era um outro grupo. Mas eu vou nomear para vocês. Ele era o servo de raciocínio. Eles raciocinavam. E aquele que raciocina, questiona. E eles questionam: como pode um homem, se não é vindo de Deus, fazer essa cura, esse milagre? Calma aí. Vamos analisar a questão. E eles prestam atenção para analisar. Esse servo está próximo ao arrependimento. Mas o servo convicto trancou o coração. Eles não queriam saber, eles queriam pegar tudo de Jesus para matá-lo. E os servos de raciocínio raciocinavam e procuravam saber. É o servo de Ló e Podemos. Mestre, como assim? E faziam perguntas e questionavam aquilo. Vou avançar mais um pouco e vou falar sobre esses dois servos lá na frente. No final da minha pregação a gente vai saber. Do versículo 18 ao versículo 23 eu vou falar daqui a pouco, ao versículo 23, diz o seguinte: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Faz parte do primeiro grupo, os servos convictos. Não acreditavam que Jesus tinha curado. Ele disse: esse cego não é cego de nascença. É mentira. Eles queriam negar que o cara era cego de nascença. Eles conviviam, sabiam quem eram os parentes. Mas eles queriam negar. Olha o cego convicto. O milagre está na cara dele. E ele olha e fala assim: não, isso não é real, é mentira. E foram atrás dos parentes. Foram atrás dos pais. E disseram o seguinte: o vosso filho, de quem dizeste que nasceu cego, como pôde ver agora? Se ele é cego verdadeiramente de nascença, se ele nasceu cego, como que agora está vendo? Então os pais responderam: sabemos que és nosso filho e que é cego de nascença, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem abriu os olhos dele. Também não sabemos quem fez esse milagre. Mas ele já tem idade, ele já é velho, tá? Ele já tem uma idade já. Ele pode responder por si só. Pergunta a ele quem foi que curou ele. Pergunta a ele quem foi que abriu os olhos dele. Eles
foram lá e perguntaram a ele. E no versículo 24, interrogando, ele diz o seguinte: quem te curou? E ele fala o seguinte: quem te fez? Quem te abriu os olhos? Versículo 26, perdão. 27 diz assim: já vos disse e não atendeis. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós tornar discípulo dele? Eles questionam: como assim? Está doido? Eu virar discípulo dele? Servos convictos. Eu não quero virar discípulo dele. Está maluco? Eu não quero, de forma alguma, virar discípulo desse homem. Mas uma coisa interessante no versículo 18, não, versículo 23, é que os pais do menino, eu vou voltar aqui, é que os pais do menino, eles não declaram nada com medo de ser expulso. A Bíblia trata de dizer isso. O João diz que eles declaram com medo de ser expulso. Poxa, que expulsão é essa? Na lei judaica existiam 3 formas de expulsão de sinagoga. Eles eram da sinagoga, adoravam a Deus. Existiam 3 tipos de expulsão da sinagoga. A primeira era a repreensão, durava 7 dias fora do arraial. Não podia ir e nem ver 7 dias fora, sem adorar. A segunda era disciplina mais rejeição. Eles eram disciplinados, chamavam a atenção, ficavam 30 dias fora do arraial e ficavam a 2 metros, todos aqueles que pertenciam à sinagoga, ficavam no mínimo 2 metros fora daqueles que eram repreendidos, disciplinados, rejeitados. E a terceira, a pior, era que esse homem temiam que sofresse com ele. Tá? Esses pais temiam isso e pedem para que ele afirme, para que eles não fossem expulsos da sinagoga. Tá? Era uma expulsão indefinida. O cara ficava até os majoritários, até aqueles que se diziam ser íntimos de Deus, chegaram para ele e falavam: você está reconciliado com a sinagoga orar. E era proibido qualquer outra sinagoga chegar perto desse homem. Era proibido por tempo indeterminado. Esse cara era expulso e se dava como morto. Não é mais nossos irmãos. Esse cara morreu, eles esqueciam o cara totalmente. E os pais temiam isso. Aqui a gente vai entender o que Lucas, capítulo 14, versículo 26 até o 33, quando Jesus diz assim: ó, aquele que decide seguir, toma a sua cruz e me segue. Aborrece pai, mãe, irmão, irmã. E ele continua o versículo de Lucas 16 até o 33, dizendo o seguinte: quem quer fazer uma alta casa, ou fazer um prédio, ou qualquer outra coisa particular, quem não senta para fazer aquilo? Fazer a metragem, saber quanto vai gastar, saber quanto vai fazer, para que quando chegue no meio, não acabe e depois fique sem graça, escarnecido. Tá? E aí ele diz o seguinte: quem quer me seguir, também faz isso. Analise os passos. Veja questões. Antes de botar o pé e me seguir. Sabe para quê? Para quando chegar no meio fazer vergonha. Ele diz: quem quer me seguir, analise os fatos. Veja as questões. Faz tudo. Sabe por quê? Porque você vai aborrecer os que estão na sinagoga. Eles não vão mais te ter como irmão. Eles vão te ter como morto. Ei, quando você converte, o pessoal do mundo te tem como morto, mas você está vivo. Você está mais vivo do que nunca. Mas eles te têm como morto. Não é você que se separa, eles que se separam de você. Você pode notar isso. Você muda. E eles também mudam com você. Voltando. Versículo 33 versículo 30 até o 33. Estou correndo, porque já vai dar 9 horas. 30 ao 33. Respondeu o homem: nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. O servo dizendo: sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Falando sobre Jesus. 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos do céu de nascença. Versículo 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Versículo 34. Servos convictos. Mas eles repugaram: tu és nascido todo em pecado, e ensinais a nós? E o expulsaram. Eles expulsaram. Esse homem não tinha mais direito de estar na sinagoga. Ele estava como morto para os demais. Nenhum homem que passasse por ele agora olhava para ele
forma. Ele não podia nem chegar próximo. Esse homem agora abriu os olhos, tem necessidade de adorar, de saber o que é uma sinagoga, de saber como se cultua a Deus, e está proibido antes mesmo de entrar. Que interessante. Mas aí Jesus nos dá uma lição pastoral extraordinária. Jesus ele nos dá uma lição pastoral de amor e carinho pelas almas extraordinária, que é necessário eu e você aprendermos. Mais uma vez, 35 até o 38. Olha o que Jesus faz. Jesus, ouvindo que eu tinha o expulsado, o que ele faz? Encontrando, lhe perguntou. Na versão da Bíblia hebraica, ele vai dizer assim: e correu ao encontro dele, e o encontrou. E sabe o que ele fez? Ele perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele não tinha visto Jesus. Jesus mandou ele lavar os olhos lá no tanque de Siloé. E ele, quando lava e abre os olhos e passa a televisão, ele não vê Jesus, ele só ouviu a voz. Aí olha só, versículo 36. Ele respondeu, disse: quem é o Senhor? Para que eu nele creia. Jesus responde: já o tenho visto e é o que fala contigo. O que fala contigo, na versão hebraica, diz o seguinte: sou eu. Não reconheces a minha voz? E ele diz assim, no versículo 38, então afirmou ele: creio-se, e o adorou. Na versão ele diz: reconheço, Senhor. Agora eu reconheci, e o adorou. Ele reconheceu. Não era proposital que logo no capítulo anterior Deus dá uma lição que é ser pastor, mercenário e pastor de verdade. Não é por acaso. Tudo na Bíblia está escrito com um propósito, com uma finalidade. E aqui, eu já vou finalizando, já estou chegando no final. Os versículos 34 está ligado lá à lição, que eu já falei. Versículo 35 até o 38, ele nos dá uma lição de pastorado. E para encerramento, no versículo 39 ao 48. Simples, rápido e objetivo. Versículo 39, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Versículo 40, alguns dentre os fariseus, esses alguns aqui, é o segundo grupo. Lembra do racional? Lembra? O primeiro lá, expulsa um cara, some e vai embora. Agora o segundo grupo fica ali: não, calma aí, vamos ouvir mais um pouquinho. Jesus, sabendo que eles estão ali ouvindo, já questionam, já joga já a palavra evangelística de carinho, amor, já ele desperta. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo. Está ouvindo aí? A fim de que os que não veem, vejam, e aos que veem, se tornem cegos. Aí eles curiosos falam assim: calma aí. O que está dizendo aí? Que nós somos cegos? Como assim? Aí ele diz o seguinte: se fossem cegos, não teria pecado. Mas porque agora vocês estão falando que vem, subsiste o nosso pecado. Querido, vocês batem no peito e dizem que estão enxergando toda a verdade, mas eu quero vos dizer que vocês são cegos. Se vocês declarassem que vocês eram cegos, subsistissem sobre mim, tivesse aqui, submisso a mim, então submisso, querendo me ouvir e saber quem eu sou, vocês estariam enxergando comigo e daria risada. Mas vocês estão fazendo o seguinte: eu enxergo, eu sei o que é, eu sei qual é o caminho, e estou prosseguindo, então vocês se tornam cegos. Vocês estão cegos. Lembra que eu falei lá no começo, para finalizar aqui, que Jesus, quando ele cura, ele nos dá um ensinamento. O que é cego de nascença, ele não cura os cegos de nascença a todo. Ele nos dá uma lição. E sabe qual é a lição? Fique de pé. Sabe qual é a lição que Cristo nos dá aqui? Adão e Eva, quando pecaram, eles viram com os olhos de Deus, desfrutavam da intimidade com Deus. Deus passeava com eles e falava com eles: e aí, como é que foi o seu dia? E quando eles pecam, ele adquire sua própria visão, seu próprio conhecimento, suas próprias maneiras de achar o que é justo e que deve ser justo. E Isaías 66, se não me engano, versículo 4, 64, versículo 6, não me fala a memória, diz que a justiça do homem
caminho do homem mais baixo. O homem que não submete a Deus, ele continua cego. E vai continuar cego até a sua vida. Porque Adão e Eva pecaram. E a cegueira continuou. O Deus desse cego cegou ele por muitos. Agora vai minando versículos na sua cabeça. Agora você vai encaixando um monte de coisa. E agora você vai vendo. Eu era cego. Eu não enxergava. E se você ainda continua cego, abra seus olhos nessa noite. Eu era cego. Não enxergava. Hoje você vai passar a enxergar. Quando você se converte, as escamas dos seus olhos caem. E Deus fala que é assim, ó, você vai passar a ver como eu vi. Você vai passar a discernir o espiritual, porque você vai passar a ser espiritual. Você vai passar a amar como eu amo. Você vai passar a adorar como eu quero que você me adore.
esse capítulo, mas não só ler em casa. Vocês ruminam ele. A palavra ruminar é mastigar, bem mastigar. Botar para dentro. Depois trazer de volta. Mastigar mais um pouco. Aleluia. E nessa noite, sua vida possa aumentar a leitura da Bíblia. E nessa noite, você que não lia, tinha cansado de ler já. Não tinha ânimo para ler a Escritura. E nessa noite, o Espírito Santo, quando você pegar a Bíblia para ler, ele te reveste profundeza e a palavra, e você cria amor por ler a Escritura. Em toda a trajetória do mundo, querido, eu nunca ouvi falar de um livro que mudou a vida de qualquer pessoa, a não ser a Bíblia. Todos tentaram tirar ela de circulação. Todos tentaram tirar a palavra de Deus e jogar para a água abaixo. Muitos dizem que são palavras de homens, são palavras de mero humano. Querido, nenhuma palavra de um mero humano muda a vida de um ser humano igual a palavra de Deus, igual a Bíblia Sagrada. Que você possa ter amor por essa palavra, que você possa comer ela, ruminar, ver, e que Deus possa abrir o teu entendimento quando você ler. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.